ali embaixo, Esther. Pode ser aqui. Cresça, avance. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Eita, nós. Vamos lá. Bom, ao longo desse mês, a gente viu que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós também vimos que nós somos nós temos também o ser carnal, o ser espiritual, né? Nós somos 3 tipos de homens. E hoje eu vim trazer a vocês sobre como o Senhor, ele guiava o seu povo na velha até a nova aliança. Por isso, poderia, por gentileza, projetar? Toda didática ela. Por isso, o tema hoje da minha ministração é da velha à nova aliança, vivendo diariamente pela direção de Deus. Vamos lá. Pode passar? Isso. A grande mudança, de fora para dentro. Nós podemos ver que na velha aliança, o nosso povo, ele era guiado pelos reis, sacerdotes e profetas. Mas ainda assim, tanto o rei quanto o sacerdote, ele dependia exclusivamente do profeta. Então, na velha aliança, a ação ela era externa e temporária. Um exemplo disso é o quê? Gideão, que foi guiado como eu posso dizer, calma aí, só um minutinho, gente. Por sinais. Podemos ver também Moisés, que o Senhor, ele se mostrou a Moisés, e também pelas leis, as 10 leis que o Senhor pediu para que Moisés escrevesse ao seu povo. Então, o pessoal dependia totalmente dos mediadores. Já na nova aliança, nós sabemos que somos um ser recriado. Então, nós somos um novo instrumento de Deus, podemos se dizer assim, né? Uma nova criatura. Hoje, graças ao Senhor, nós temos a habitação interna impermanente, que é o Espírito Santo, o nosso Consolador. O Espírito Santo, ele habita em cada filho de Deus, então podemos afirmar que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E nós temos a nossa experiência pessoal e acessível a todos, ou seja, o Espírito Santo, ele é acessível a todo aquele que crê na palavra de Deus e que é batizado no Espírito Santo. E cada um pode ter a sua própria experiência. E hoje também vamos aprender a como ter essa experiência, a como vivenciar. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro dele vós espírito novo. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Ponto-chave. Não somos guiados por profetas. Somos guiados pessoalmente pelo Senhor em nosso próprio interior. Por que isso? Hoje, os profetas, eles são usados para confirmar aquela impressão que nós temos em nós. Com o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo, ele já fala audivelmente ao nosso espírito. Você só tem que ter um bom ouvido para ouvir ele. Pode passar. Hoje, também vamos ver os perigos de pedir sinais físicos. Ainda conhecemos algumas pessoas que pedem ao Senhor, né? Senhor, se for da tua vontade, me manda um sinal, faça com que a folha caia, a maçã caia, né? E nós temos o exemplo de Gideão, em Juízes 6, onde Gideão pediu a prova de lã ao Senhor, por medo e insegurança espiritual. O Senhor concedeu a ele, porque o Senhor sabia da limitação que tinha na época. Hoje, nós temos um risco atual. Sabemos que Satanás, ele é o rei, podemos dizer assim, desse mundo. Ele governa esse mundo de hoje. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes não é a vontade do Senhor, não é o Espírito Santo que está falando com você. Nossa vantagem? Que não dependemos disso, graças a Deus.
Temos a nossa bússola interna e segura. Em 1 Coríntios 2, 10, 12, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pode passar para o próximo. Esther, então, como que hoje o Senhor nos guia? Como Deus guia o seu povo? Através da nossa Bíblia. Graças a Deus nós temos a Bíblia, que é o principal guia que o Senhor vai nos revelar. Em Salmos 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés. Por quê? O Senhor, Ele traz orientações e clarezas a respeito do nosso presente e também a respeito do nosso futuro. Por isso que Ele é luz para o caminho, para nos guiar. E nós também temos que priorizar a escrita. Ou seja, antes de você buscar o extraordinário no Senhor, antes de você quiser viver tudo de melhor, você tem que ler a palavra. Amém. Próximo. Vamos falar agora sobre o testemunho interior. Esther, mas o que é o testemunho interior? O testemunho interior, ele é uma impressão que nós temos por dentro. Sabemos que nós somos o Espírito. Então, nós temos, vamos dar um exemplo, a Esther, Espírito, e nós temos o Espírito Santo que habita em mim. Tá bem? Então, o Espírito Santo, ele dá um alerta para a gente em tudo que nós vamos fazer. Tanto na faculdade, quanto na escola, quanto até mesmo na igreja, para você ministrar, saber como ministrar, no trabalho, em todo momento. Então, é uma intuição ou impressão profunda que ocorre no espírito recriado do homem. Não é uma voz audível e nem um raciocínio lógico mental. Então, toma cuidado com a sua voz carnal. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Pode passar para o próximo. Nós vamos ver agora como que funciona essa impressão. Eu trouxe para vocês um semáforo, onde nós temos a luz vermelha, que indica o quê? Pare. E a luz verde, que indica prossiga. O que essa luz vermelha significa? É um sinal claro para parar, não avançar e reavaliar a situação. Então, se você sentiu desconforto, falta de paz na sua vida, você está muito ansioso, você está pensando demais nisso, vamos parar, vamos acalmar, respirar um pouco, bebe uma água, que eu vou fazer isso agora. Bebe uma água, vai ler o livro, vai procurar na Bíblia o que o Senhor está falando a respeito disso. Se pergunte, tenha essa sensação assim de perguntar, Senhor, é da vontade? É da sua vontade? Será que isso vai trazer benefícios para a minha vida cristã? Será que isso vai frutificar na minha vida? O que o Senhor tem a me dizer? E espera, saiba também aguardar. Tem um tempo de espera. Às vezes o Espírito Santo quer falar com você, mas de tão nervoso que você está, de tão preocupado que você está, você não consegue ouvir. E nós temos também a luz verde, que significa avance. Então, se você sentir uma paz sobre qualquer tipo de decisão que você tiver na sua vida, avança. Vamos avançar, vamos crescer. Um sentimento aveludado, um conforto, um descanso interior e absoluta tranquilidade no espírito. Pode passar para o próximo. A paz como árbitro final. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Colossenses 3:15. Assim como no jogo de futebol nós temos o árbitro que decide todas as validades da jogada, nós temos também o Espírito Santo, que ele decide também. Amém? Então, ele que dá a palavra final sobre avançar, sobre obedecer, sobre parar, sobre calma, não é o tempo ainda.
Então, dica de ouro. Se você sente inquietação, não tem paz em relação à sua escolha, pare. É na hora de parar. Voz interna e o papel das profecias. Pode passar para o próximo. Nós temos muitas vozes no mundo. A voz do Espírito Santo, ele é uma direção clara. Uma voz tranquila. Não é uma voz assim, faça isso. Uma voz que impõe você a fazer. Não, você vai saber identificar quando é o Espírito Santo que está falando com você, quando não é o Espírito Santo que está falando com você. Nós somos o Espírito, então nós temos também a nossa voz. Nós somos um corpo, então também nós temos em nós a nossa voz carnal, o que a nossa voz está dizendo. E nós também temos a nossa voz da alma, né, que são os sentimentos, as sensações. Então, se pergunte, será que essa voz é realmente minha? Ou será que essa voz é realmente do Espírito Santo? O que eu estou querendo para mim? O que eu quero? O que o Senhor quer? O que o Espírito Santo quer? Né? Então, e nós temos as profecias da nova aliança. Antigamente, nós podemos verificar que os reis, os sacerdotes e o povo, ele era guiado pelos profetas, porque o Senhor falava pelos profetas. Hoje, já não precisamos mais disso. Claro que os profetas, eles são necessários. Nós vemos a importância dos profetas. Então, não julgue o profeta, por favor. Mas julgue as profecias pela palavra. Deixa eu pegar aqui. Abra para mim, por gentileza, 2 Coríntios 1:12. Se não me engano, esse é o verdinho. Todos abriram? Amém? Podemos avançar? Obrigada. 2 Coríntios 1:12. Disto temos orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, podemos ver, né, por essa passagem, que nossa consciência, ela dá testemunho. A nossa voz interior, a nossa voz tranquila, calma, ele dá testemunho. E pode-se também perceber que o Espírito Santo, ele sempre vai estar de acordo com a palavra. Você nunca, até mesmo pelos testemunhos da Bíblia, você vai ver algum apóstolo, algum discípulo, algum discípulo de Deus fazendo algo que esteja fora da palavra e que não edifique a Deus. Tudo é para edificar o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo sempre vai estar de acordo com a palavra. Se você tiver alguma dúvida, vá para a palavra, que você vai encontrar. Se pergunte se aquilo está de acordo com os seus princípios, com os princípios de Deus, com tudo aquilo que você aprendeu aqui na igreja. Amém, amém? Vamos para 1 Tessalonicenses 5:19. Podemos ir? Todos? 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Não apaguem o espírito.
Tem muitos cristãos, muitos crentes, que infelizmente não obedecem à palavra. E infelizmente procuram seus prazeres, seus próprios prazeres, e isso acaba não apagando o espírito, mas ele se esfria espiritualmente. Ele não consegue mais distinguir o que é a voz de Deus, o que é a sua voz, porque ele está fazendo as suas próprias vontades. E sobre o que eu falei também, sobre a questão do ministério dos profetas, não desprezem as profecias, julguem pela palavra, não o profeta. Sempre busca na palavra, como eu havia falado. Retenha o que é bom, retenha o que é de Deus, o que está de acordo com a palavra do Senhor. Agora vamos para 1 Coríntios 14, 10. Podemos ir? 1 Coríntios, né, que eu falei, 14, 10. Azul. Cor azul. O que eu havia dito antes, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, e nenhum deles é sem sentido. Em algumas outras versões, a minha versão é NVI, em algumas versões fala que existem, sem dúvida, há diversas vozes no mundo. E nenhum deles é sem sentido. Então, vocês devem sempre se perguntar, sempre verificar. E não queira também pedir para que vocês escutem audivelmente ao Senhor. Como eu já havia dito, o mundo já é do maligno. Então, muitas vezes, você pedindo, você querendo um momento extraordinário, aí vem Satanás lá e fala alguma outra coisinha que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com o que você aprendeu. E aí você vai achar, é de Deus. Não, não é, meu amigo, não é de Deus, tá? Não é. Freia, para, sinal vermelho, volte à rota. Vamos para João 15, 14. João 15, 16. Essa passagem fala sobre quando Jesus ele prometeu o Espírito Santo para nós. Podemos? Amém. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Aleluia. Que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Vamos para o 26. Versículo 26. João 14. Perdão. 14, 26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Por isso a importância de você colocar a palavra em dia, praticar a palavra, sempre estar realmente de dia e de noite aprendendo. Vamos para João 16, versículo 13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Então, se você tem alguma dúvida do curso que você quer fazer, do seu próximo trabalho de emprego, até mesmo da sua igreja, onde você deve congregar, pergunte ao Espírito Santo, tenha um momento com ele. Pergunte, Espírito Santo, o que você acha que eu devo seguir? Ele sabe de tudo. Ele sabe do seu passado, ele sabe do seu
presente e Ele sabe do seu futuro. E Ele pode te guiar. Amém, amém. Deixa eu ver se tem mais algum. Vamos para 1 Timóteo 4, 2. Podemos? Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Que foi aquilo que eu falei. Muitas vezes, alguns cristãos, infelizmente, eles acabam mentindo, acabam fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra, e com isso a mente se torna cauterizada. Também devemos tomar cuidado com a voz do interior, porque muitas vezes, por causa dessa cauterização, a gente não consegue, ou a gente fala, por muitas vezes, que é Deus, e na verdade não é. Alguns crentes até se perguntam o porquê que aquilo aconteceu com a vida, sendo que a culpa nem é de Deus. Não coloque a culpa em Deus. Não coloque as consequências das suas atitudes em Deus, das suas escolhas em Deus. Amém, amém. Pode passar para o próximo. O ciclo diário. Como treinar o seu espírito. Vamos lá. Através da meditação na palavra. Pensar, ponderar e declarar as escrituras continuamente em voz alta, até que se tornem reais no seu coração. Amém? A prática da palavra. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Coloque o Senhor todos os dias. Será que isso agrada a Deus? Será que o que eu estou fazendo com meu irmão está de acordo com a palavra? Obediência instantânea. Obedeça a palavra do Senhor. Atender prontamente e sem demoras à voz da consciência renovada. Por favor. E ao testemunho interior, que é a voz do Espírito Santo. Prioridade à palavra. Dá o veredito final de Deus sobre qualquer situação, acima de circunstâncias visíveis ou sentimentos passageiros. Amém? Pode passar para o próximo? Uma perguntinha que eu tenho para vocês. Guardem no coração e pensem. Como você tem buscado e reconhecido a direção de Deus no seu dia a dia? O guia já habita em você. Siga a luz verde da palavra. Amém? Com tudo isso que eu já falei, eu só quero reforçar a vocês. Busquem ao Senhor. Busquem. Treinem o espírito de vocês. Sejam mais sensíveis à voz de Deus. Amém? Com sabedoria, com discernimento na palavra. Amém, amém? Bom, isso. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Tá muito à vontade, não tá não já? Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. Você pode ficar de pé? Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque entendemos que Tu és aquele que nos guia através do Teu Espírito. O Teu Espírito habita em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque nós reconhecemos a Tua presença e nós queremos cada dia crescer em obediência, crescer no conhecimento da palavra, estarmos mais sensíveis ao Senhor, sensíveis à Tua voz, para obedecermos, para cumprirmos o Teu chamado, para dizermos sim ao Senhor, para darmos cada passo e tomarmos cada decisão. Graças te damos, Pai. Obrigado pela palavra que recebemos essa noite. Obrigado pela palavra que nos trouxe alimento, que nos trouxe fortalecimento, que nos conecta, nos faz lembrar daquilo que já sabemos, mas precisamos reavivar a cada dia.
Obrigado pela vida da Esté, Pai. Obrigado porque foi um instrumento do Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por cada um de nós crescendo no conhecimento da palavra, crescendo e avançando naquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos pelo teu amor, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia.